Bom dia, irmão. Não te ouvi, fala bom dia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tu vai melhorar. Fala assim. Vamos melhorar ou não vamos, irmão? Agora, antes de trazer o estudo da palavra de Deus, eu queria agradecer a Deus, agradecer ao pastor Silas Malafaia, pastor Odilton, a diretoria da igreja, pastor Ronaldo, o departamento de educação cristã, a diretoria da escola dominical, por nos convidar para estar aqui, né? Hoje. E se for o plano de Deus, conforme o Ronaldo tem falado, a gente vem aqui para o happy end, o final feliz, né? Vamos ter um happy end, um final feliz no encerramento desse trimestre. Mas eu queria aproveitar o ensejo para dar uma saudação ao pessoal que está na internet. A internet vai para o mundo inteiro, né? Então eu queria dar uma saudação em espanhol e em inglês, né? Para dizer para o pessoal o que está acontecendo aqui. Ok? Vocês me permitem então? Buenos dias, amado irmão, amada hermana. Usted está conectado con la Asamblea de Dios ADVEC, Asamblea de Dios Vitória en Cristo. Estamos en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, Sudamérica, en un evento especial sobre la venida del Señor y el rápido de la iglesia. Permaneça con nosotros en internet, porque Dios tiene cosas grandes para usted. Good morning, you there in the net. We are in the city of Rio de Janeiro, Brazil, South America, and the sanctuary of the ADVEC, Assembly of God, Victory in Christ. We are in a Sunday school special service. You talk today about the coming of Jesus and the rapture of the church. Please stay with us. Could be you may tell me, I not understand Portuguese. Don't worry about that. Because the Holy Spirit is going to open your mind. You will receive the miracle in Jesus' name. All right? Stay with us. God bless you. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se todo mundo entende, quem ligou espanhol, né? Pega lá. E quem ligou inglês, pega lá também. Muito bem. Jesus vai voltar ou não vai, irmãos? Quem foi que disse que ele vai voltar? Hein? Só ele? Só ele disse que ele vai voltar, irmão? Diga se os reis falaram que ele vai voltar. Os profetas. Vai repetindo, os sacerdotes. Os levitas. Eventos falam que ele vai voltar. Diga, evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas, João. Diga os apóstolos. Paulo, Pedro, Tiago, Judas. Não é possível que ele não vai voltar, né, irmão? Se tanta gente está falando que ele vai voltar. Se a gente diz, pastor Silas vai voltar. O ministério diz, pastor Silas vai voltar. As irmãs, pastor Silas vai voltar. As crianças, pastor Silas vai voltar. Não é possível. Diga, os anjos falaram que ele vai voltar. Anjo mente, irmão. Anjo não mente. Jesus, ele nasceu na Judeia. Belém da Judeia. E foi criado na Galileia. Israel é dividido em duas partes, a Judeia e a Galileia. Para você chegar na Galileia, você atravessa o mar da Galileia de barco 2h30. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Jesus morreu em Jerusalém, na Judeia. Jesus ressuscitou na Judeia. E na Judeia, irmãos, em Jerusalém, ele estava com a multidão. Galileus, varões da Galileia, estavam com ele. Gente que conhecia Jesus. Jesus foi criado na coisa de Cafarnaum, sinagoga de Cafarnaum, ali na Galileia. E então, de repente, a glória de Deus se manifesta. E a nuvem da glória de Deus começa a levantar Jesus, como uma levitação. Jesus está sendo ascendido aos céus, na nuvem da glória de Deus, e os galileus olhando Jesus. Jesus está indo embora. Naquela hora, 2 anjos aparecem. Porque o anjo tem o poder de tomar a forma humana. E os anjos aparecem de ser varões galileus. Este Jesus que dentre vós está sendo tomado, assim ele há de voltar. Os anjos disseram que ele vai voltar, irmão. E o maior testemunho é que ele mesmo declarou: eu voltarei. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Lá no último capítulo do Apocalipse, no versículo 22, ele disse: e eu virei outra vez, e o meu galardão está comigo para dar àquele que for fiel. Dê um grito aí: Jesus vai voltar. Vai voltar. A vinda de Cristo, ela tem a comprovação da verdade bíblica
e tem a comprovação da história. Por exemplo, quando Jesus veio a primeira vez, né? A palavra de Deus declara que ele viria, né? O profeta Isaías é chamado na Bíblia como profeta messiânico. Significa dizer o profeta que mais profetizou sobre Jesus. Isaías fala sobre o anúncio do nascimento. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Essa profecia, dita por Isaías, capítulo 7, versículo 14, era uma profecia difícil do judeu entender. O judeu não podia entender como é que uma virgem vai conceber. E a profecia começa assim: isto será um sinal, isto vai espantar o mundo inteiro, uma virgem vai conceber. Mas como é que uma virgem pode conceber? Compreenda, irmão, a cultura judaica é diferente da nossa. Uma virgem para o judeu é uma moça que nunca teve relação de sexo, é uma moça que nunca transou sexualmente com ninguém. Como é que uma virgem que não transa com ninguém vai conceber? O judeu não entendia essa profecia, mas a segunda parte da profecia piorava a cabeça do judeu. Uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, o nome do menino será o quê? Emanuel. O que é Emanuel? Deus vai se fazer humano, Deus vai virar o homem. O judeu não entendia isso. Primeiramente, uma virgem conceber sem ter relação de sexo é impossível. Mas a Bíblia diz, vai sacudir o mundo, vai ser um grande sinal profético. E agora, o homem se fazer, eu digo para os irmãos o seguinte: Deus morre, irmão? Deus morre? Deus precisa morrer? Jesus é Deus? E ele morreu? Por que ele morreu? Porque Deus se fez homem. Olha o mistério. Para Jesus morrer, Deus tinha que se fazer homem. Porque Deus não morre, Deus nasce, irmão. Qual foi o dia do que Deus nasceu? Quando é o dia do aniversário de Deus, 25 de dezembro? Não. Deus não nasce, Deus é autoexistência. Então, quando a palavra de Deus declara assim, veja a comprovação bíblica e a comprovação histórica, porque a história comprova os fatos da Bíblia. Não é questão que o pastor Dilton inventou na teologia dele, não. É a comprovação bíblica e histórica, né? Uma virgem conceberá e dará à luz o seu filho, né? E o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Agora a Bíblia diz assim lá em Lucas, o médico Lucas, que não era nenhum idiota, nenhum analfabeto, era um médico. Lucas foi um médico com educação superior. Diz assim, e o anjo Gabriel foi enviado à casa de uma mulher casada. E o anjo Gabriel foi enviado à casa de uma divorciada. E o anjo Gabriel foi enviado à casa de uma viúva. É assim que ele escreve, irmão? E o anjo Gabriel foi enviado à casa de uma, diga virgem. Diga virgem, virgem. E aí Paulo, corroborando ao anúncio de que Jesus nasceria de uma virgem, de uma mulher. Jesus não caiu de paraquedas. Jesus não apareceu nas águas sujas do rio Paraíba, nem debaixo de uma árvorezinha lá em Portugal. Paulo diz assim, e chegando à plenitude de tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Jesus nasceu. Agora José, quando viu Maria, né, grávida, José se espantou. Ficou espantado durante a noite. O anjo do Senhor aparece e disse, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado não é de uma relação sexual, é o Espírito Santo. O Espírito Santo gerou nela o Filho de Deus. Agora preste atenção, é muito interessante, irmãos, a gente entender a primeira vinda de Cristo. Eu estou fazendo um retrospecto para provar a você a verdade bíblica, a profecia e o cumprimento dela. Miqueias disse, tu Belém, e tu Belém de Judá, tu serás o lugar onde o menino vai nascer. Cumpriu, em Belém. Todas as profecias, os magos disseram, onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A palavra faria que uma estrela iria indicar o lugar do nascimento. Cumpriu-se literalmente, cumpriu-se. E aí então Maria chega em casa. Quando Maria chega em casa, irmãos, no quarto, quem que está ali? O anjo do Senhor. E o anjo Gabriel que assistia à direita de Deus. Quando Maria vê o anjo dentro de casa, ela se assusta, claro, né? Já pensou você chegar na tua casa, tem um anjo lá? Seu quarto, a sua sala cheia de glória. Maria, o anjo disse, não temas, Maria, porque você vai ser mãe. E eu quero parabenizar a igreja aqui pela escolha do tema, né? Manifestando a fé. É muito interessante você observar como que operou a fé de Maria. Olha a fé, o anjo chegou para ela e disse, você vai ser mãe do Salvador,
Você vai ser o tabernáculo aonde o Espírito Santo vai descer e vai gerar o Filho de Deus. Maria, na hora, creu. Ela creu. Fé. Fé, irmãos, abre tudo. Fé desvenda o mundo espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos da fé. Vivemos pela fé. É diferente. Viver pela fé e viver da fé. Maria creu na hora, mas ela não sabia o processo. Você crê, mas talvez você não entende. Quando o pastor Silas declara: meu irmão, Deus vai te dar a casa própria. Eu creio, pastor. Mas como é que isso vai acontecer? Maria diz: como é que vai acontecer? Eu não sou mulher casada. Eu não tenho marido. O anjo disse: não te preocupe, Maria. E ele declarou: preste atenção, porque o Espírito Santo descerá sobre você. A sombra do El Elyon, o Deus Altíssimo, te envolverá e você dará à luz um filho. E aí o anjo, veja a questão de fé, como opera. A fé, ela tem links. A fé, ela se liga. A fé bíblica não é uma fé burra. A fé bíblica é uma fé explícita. Tanto é explícita que estamos promovendo esse encontro aqui para explicitar a fé. Aqui o pastor Dilton não empurra, tem que crer. Não, se explica. Aí o anjo diz para Maria: Maria, você lembra da tua prima Isabel? Olha lá no capítulo 2 de Lucas. Isabel era a prima de Maria. Isabel carregava uma praga de quê? De rejeição. Isabel era maldita. Isabel era infértil. Ela não podia gerar. E ela na velhice gerou um filho chamado João Batista. O mesmo Deus que fez gerar o filho de Jezabel vai fazer gerar no teu corpo. E o anjo declara: porque para Deus nada é impossível. Aí Maria declara, olha aqui a posição de Maria. Preste atenção. Quando o anjo aparece para Zacarias e diz: Zacarias, 24 sacerdotes faziam o turno de ministrar no santuário. Chegou a vez de Zacarias. Zacarias entra. Quando Zacarias entra, o anjo do Senhor fala: Zacarias, as tuas orações e as orações da tua mulher Isabel foram ouvidas por Deus. Eu quero declarar aqui hoje que Deus ouve as orações. Toda oração que você faz, meu irmão, minha irmã, Deus ouve. Deus ouve a oração da igreja. As tuas orações, acabou o ciclo de infertilidade da tua mulher. Tua mulher vai gerar um filho. O nome será João. Recebeu o nome antes de nascer, anunciado pelo anjo. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele não vai beber bebida forte. Ele vai ser profeta. Ele vai propagar o caminho do Senhor. E aí então, irmão, Zacarias não creu. Maria creu, Zacarias não creu. Tem diferentes tipos de fé. Tem crente que crê, quando o pastor fala. Tem crente que não crê. Zacarias disse: eu quero um sinal. Eu quero um sinal. O anjo disse: vai ficar mudo. O sinal que tu vai ficar, tu não creu, vai ficar mudo. Vai ficar mudo. E quando o milagre acontecer, a tua boca vai abrir e tu vai louvar e glorificar e adorar o Senhor. Veja aqui, o anjo anuncia para Zacarias, o anjo anuncia para Maria, o anjo anuncia para Zacarias, Zacarias não crê, Zacarias pede um sinal. O anjo anuncia para Maria, Maria crê, mas não entende o processo. Diferentes tipos de fé operam na nossa vida, não é, irmão? Agora você tem que crer. O fundamental é crer. E Jesus falou sobre a vinda dele, falando sobre a vinda dele, disse assim: será que quando eu voltar eu acharei fé na terra? Porque a fé está desaparecendo. Tem crente que não acredita mais que Jesus não vem. Tem até pastores que não pregam mais. Tem professores de caminho que não pregam mais. Que vai ser tudo aqui, irmão. Que a nova era vai chegar, a era de Aquários, vai ser tudo aqui. Jesus vai voltar. E a fé é muito importante. Porque eu pergunto para você: a fé pode salvar alguém, irmão? A fé salva? A fé salva? Sim ou não? Não, a fé não salva. Porque a fé, irmãos, né? A graça, diga, graça salva. A graça salva por meio da fé. A fé te leva à graça. A fé é como, irmão, fosse, por exemplo, aqui uma ponte, né? Aqui está a salvação e aqui está a ponte. Então, pela fé, você chega à ponte. A fé não te salva. O que vai te salvar é a graça que aqui está. O lugar de refúgio é aqui. Então você precisa viver pela fé. Você precisa crer na fé. Não duvidar da vinda de Jesus. Crer que Jesus vai voltar. Assim como ele falou. Como a palavra fala, os testemunhos bíblicos falam. A fé te leva lá. Agora aqui, quando você chega num lugar de segurança, no lugar da graça, aí você tem que cultivar a fé.
você tem que trabalhar a fé, porque agora a tua fé vai ficar robustecida para depois você proclamar a fé, para depois você declarar a fé. Amém, irmãos? Veja o exemplo daquela mulher. Porque quando você está na igreja, na escola dominical, nós estamos aprendendo sobre a fé, nós estamos cultivando a fé, e você vê a inteligência da fé. Paulo diz assim: criei e por isso falei, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Você crê pela fé no coração e proclama com a boca. Aquela mulher disse: 12 anos que eu estou desenganada pela medicina, os médicos pararam o tratamento, minha família me abandonou, a religião me condena, o direito, a justiça me condena, acabou meu dinheiro, acabou tudo. Mas quando ela ouviu falar em Jesus, a fé nasceu no coração, e aí a fé reflexionou. A inteligência da fé: eu só quero tocar nele, eu só quero tocar, eu não quero falar para ele a minha história, eu não quero dizer o meu nome, eu não quero roubar o show, eu só quero tocar, porque a minha fé declara: se eu tocar nele, eu recebo um milagre. Se eu tocar nele, eu recebo um milagre. Quantos querem tocar no Filho de Deus esta manhã aqui para receber o milagre? Essa é a ação da fé, é a inteligência da fé. E uma coisa tão interessante, irmãos, né? Quando eu estava falando com respeito à Virgem, a Virgem é muito interessante. Isso aqui está dentro da lição sobre a vinda de Jesus. Depois eu vou falar mais alguma coisa, a hora vai embora, né? Quando, por exemplo, Deus falou: uma virgem conceberá. Mas uma virgem não concebe, como é que vai conceber? Agora diga comigo a palavra semente. Diga semente. E diga sêmen. Sêmen e semente. A palavra sêmen vem de semente. E Deus reúne o homem, Deus reúne a mulher, Deus reúne a serpente, Deus reúne a natureza lá no Jardim do Éden. Foi o primeiro juízo, e foi a primeira profecia da vinda de Jesus. Porque da tua semente, mulher, virá um. É a primeira profecia sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda dele. Vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus diz da semente da mulher. Quando você conversa com os médicos, deve ter muitos médicos e médicas aqui, né? A gente sabe que o homem não tem semente, que a mulher não tem semente. Quem tem semente? O homem que tem semente. Por quê? O homem tem um sêmen, a semente, né? A mulher tem o quê? A mulher tem um óvulo frutífero. Então, quando o sêmen do homem numa relação sexual se une com o óvulo frutífero da mulher, aí o poder de Deus entra em ação e a criança começa a ser gerada. Agora Deus diz: porque da tua semente, a mulher. Mas a mulher não tem semente. Como é que vai ser? Veja os mistérios, irmão, de Deus, do caminho de Deus. O caminho do Senhor é perfeito, né? Aí Deus diz: da tua semente, mulher, vai nascer um. Agora os médicos dizem o seguinte: quando a mulher fica grávida, o que acontece com a menstruação da mulher? O que acontece, irmão? Cessa por quê? Aquele sangue que ela sempre tinha na menstruação vai para quem? Vai para o bebê, irmão, vai para o feto que está sendo gerado. Então o sangue da mulher cessa durante a gravidez, porque o sangue dela vai para a criança que está sendo formada. Agora os médicos declaram o seguinte: que o sangue da mãe é muito importante, importantíssimo na formação do bebê, mas não é o mais importante. O sangue mais importante é o sangue do pai. Por quê? É o que traz o sêmen, é o que traz a semente. Está entendendo? O sangue da mãe para, porque o sangue vai para a criança que está sendo formada, mas tem que ter o sangue do pai, porque é o sangue do pai que traz o sêmen, que traz a semente. Agora eu pergunto a você: se Jesus não recebeu o sangue de José no corpo dele, qual foi o sangue que ele recebeu? Foi o sangue de Deus, o sangue do Pai. É por isso que o sangue de Jesus tem poder. Diga aí: o sangue de Jesus tem poder. Grita bem alto, que é para o diabo ouvir: o sangue de Jesus tem poder. Paulo disse: a igreja que ele comprou no seu sangue. Então veja a importância do sangue de Jesus, irmãos, né? Não foi uma relação de sexo entre José e Maria que Jesus nasceu, foi a geração do Espírito Santo. Jesus é o filho criado, nós somos os filhos adotados, né? Mas Jesus é o filho gerado, o único filho gerado. Quando a Bíblia declara em João capítulo 3, versículo 16, diga comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? Unigênito. Sabe o que é unigênito? Não tem outro igual. Sabe o que é unigênito? O único de uma espécie. Sabe o que é unigênito? Não tem xerox, não tem copa. Não tem. Jesus é o único filho. Não tem dois Jesus.
Não tem, não. É o único unigênito, filho especial, filho favorito. Deus deu o único que ele tinha. Deus deu o melhor que ele tinha, para todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Voltando à questão do sangue, aquela mulher que a fé reflexionou: se eu tocar nele, menstruação, 12 anos, dia e noite não parava o sangue. Aquela coisa, aquela nojeira, aquela sujeira, sim, rejeitada por todo mundo, condenada por todo mundo, né? Jesus vira para aquela mulher quando ela disse: eu quero tocar nele. Quando ela toca, né? Ela vai, ela penetra no meio da multidão. Sai para lá, sua maldita, não encosta em mim. Mas a fé não dá marcha ré. A fé não joga a toalha. A fé continua. A fé avança até tocar no Filho de Deus. Aquela mão trêmula, anêmica, branca, ela tocou Jesus. Quando tocou, o poder de Jesus entrou em ação. Jesus para: quem me tocou? Quem me tocou? Discípulo disse: Senhor, todo mundo te toca. Não, Jesus disse: alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com uma grande necessidade, porque eu senti que de mim saiu poder para curar, saiu virtude para curar. A mulher se aproxima, se atira no chão: fui eu, Senhor. 12 anos de sofrimento, 12 anos sem dormir, 12 anos sem alimentar, 12 anos abandonado, mas eu, quando te toquei, eu recebi um milagre. Jesus vira para assim: mulher, eu te curei. Não, ele não chama ela de mulher, e também não diz que cura. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Veja aqui, irmãos, a importância e o valor da fé. A fé te conduz naquele que pode te curar. A fé vai te conectar, é a conexão da fé, vai te conectar no milagre. Jesus disse filha. Por que Jesus chama ela de filha? É muito importante você examinar, né, irmão? Examinar as coisas que estão por trás da palavra de Deus. Eu estudo a Bíblia há muitos anos, minha esposa sabe. Levanto todo dia 4 horas da manhã, 2, 3 horas de Bíblia, todo dia. Isso é uma maneira que eu tenho de estudar a palavra de Deus. Você tem que procurar os insights. O que é o insight? A palavra insight em inglês quer dizer visão. Sight, visão ou vision, mas sight, né? O insight é o que está por trás da visão. Você tem que estudar a Bíblia e procurar o insight, o que está por trás do versículo. Quando Jesus disse filha, Jesus relacionou o problema daquela mulher era sangue. Ela perdeu o sangue. Quando Jesus chama de filha, ele está dizendo: eu sou o teu pai. Eu pergunto a você: o sangue do pai está no filho? O sangue da mãe está no filho, irmão, na filha? Jesus está dizendo: o sangue que está em mim, eu injeto em você agora. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Agora, quando é que Jesus vai voltar? Qual é o dia da vinda do Senhor, irmão? Que dia que ele vai voltar? Alguém sabe? Jesus disse: nem os anjos sabem, nem eu sei, na natureza humana, mas o meu Pai que está no céu. Mas a verdade é o seguinte: Jesus vai voltar. Então, tudo fala que Jesus vai voltar. Os sinais, no capítulo 24 de Mateus, versículo 3, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Os judeus chegam e dizem: Senhor, qual será o sinal do fim do mundo? O sinal que essas coisas vão acontecer, que o Senhor acabou de falar, e o sinal da tua vinda. Fazem 3 perguntas: o sinal do fim do mundo, o cumprimento dessas coisas e da tua vida. Jesus, irmão, ele aceita as 3 coisas. Ele aceita que o mundo vai acabar, ele aceita que aquelas coisas vão acontecer e que ele vai voltar. Se ele não acreditar, dizer: não, eu não vou voltar, o mundo não vai acabar. Mas ele declara na resposta que o mundo vai acabar e que aquelas coisas que ele falou vão acontecer. O sinal, irmãos, o testemunho dos sinais, conforme eu disse, tudo aquilo que foi falado na primeira vinda de Jesus se cumpriu exatamente, literalmente. O lugar que ele nasceu, ele seria vendido, ele seria crucificado, ele seria abandonado. Tá tudo isso, se cumpriu tudo na primeira vinda, tudo da segunda vinda vai se cumprir também, irmãos. Então, irmãos, preste atenção. Noé pregou sobre o dilúvio, sim ou não? Quanto tempo Noé pregou? 120 anos. Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. A vinda de Jesus vai se cumprir também. A volta de Jesus vai se cumprir. João Batista pregou: ele vem, ele vem, ele vem. O Cordeiro veio. Veio ou não veio? Veio. Eu estou pregando. Pastor Renato, pastor Odildo, pastor Ciro, nós estamos pregando. Jesus vai voltar. Quais os sinais da vinda do fim do mundo? Eu poderia falar, só vou relatar, não vou dizer. Sinais políticos. Poderia dar uma aula aqui de 5 horas sobre os sinais da política mundial. Deus tem me dado o privilégio de viajar por mais de 100 países do mundo. Eu conheço os países do mundo como eu conheço a cozinha da minha casa. Sinais políticos, sinais científicos, sinais sociais, destruição da família
igualdade de gênero, aborto, divórcio, sinais na natureza, no sol, na lua, nas estrelas, sinais, irmãos, né? Na economia, sinais na economia, coisas tremendas, sinais, né, irmãos, terríveis que vão acontecer. Jesus vai voltar, mas ele declara também que haveriam sinais religiosos antes da volta dele. Ele disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o quê? O Cristo, e enganarão a muitos. Tem muita gente dizendo que é o Cristo aí. Há pouco tempo apareceu no programa do Ratinho aí, um camarada com a roupa toda suja, eu sou Jesus, parecendo um boiola, né? Correndo para lá, para cá. Desculpe, pastor, desculpe, não, eu tenho que corrigir, né, irmão? Desculpe, então perdão, irmão, que saiu aqui, mineiro é um problema. Sangue do mineiro aqui é breu na veia. Aí estava lá assim, todo lelelê, lá, né? Aí o Ratinho disse: você é Jesus? Eu sou Jesus. Fazia com os cabelos assim: eu sou Jesus. O Ratinho disse: tem um rapaz com a perna ruim aqui, cura ele aqui. Ele disse: não, hoje não. O pai disse que é para não curar ninguém, eu vou embora. Filho do diabo. Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Surgirão muitos falsos profetas. Tem surgido falso profeta ou não tem, irmão? Aqui no Rio de Janeiro, não vou dizer o lugar, nem me pergunta. Tem uma irmã profetisa chamada profetisa Xerox. Ela revela tudo. Tudo. Aí uma moça estava noiva, foi falar: profetiza, eu estou aqui, eu estou noiva desse rapaz, não sei se é o caso, não sei se é vontade de Deus. Aí eu sou a Xerox, eu revelo tudo. Aí ela rodopiou para cá, deu asinha de frango e disse: minha filha, pode casar, porque eu, Senhor teu Deus, te digo: quem não arrisca, não petisca, diz o Senhor. Deus fala assim, irmão: quem não arrisca, não petisca. Falso profeta. Fala para os gostosos lá: abre o olho, irmão. Fala: abre o olho, vai surgir muitos. Sabe o que Jesus falou, irmão, no capítulo 7 de Mateus? Já disse assim: muitos me dirão, primeiramente ele fala o seguinte: por seus frutos conhecereis. Ele abre um sanduíche, primeira parte do sanduíche: por seus frutos conhecereis. E depois ele disse: muitos me dirão naquele dia. Que dia? No dia do juízo: Senhor, no teu nome não fizemos milagres? Fizeram. Não foi no nome do padre fulano nem ciclano, não. Não foi no nome do... não, no teu nome, no nome dele fizemos muitos milagres, fizeram. No teu nome não profetizamos, profetizaram. No teu nome não fizemos muitas maravilhas, fizeram. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Como é que é? O prefeito me conhece, o juiz me conhece, a Rede Globo me conhece, todo mundo me conhece, o senhor me conhece. Não, I don't know you. Eu não conheço você. Falar em inglês porque, né, para entender, né? Tem muito falso profeta na América. I do not know you. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Irmão, vai surgir muito falso profeta por aí. Tu abre o olho. Tem gente pregando na televisão aí, irmão. Tem gente pregando, abrindo arapucas aí, né? Abrindo arapucas, quioscos, como diz o hispano, né? Como é? Quiosco que não é igreja. São quioscos. São gente que estão mercadejando a fé, estão explorando bom, são enganadores. Jesus diz: quando disserem o Cristo está lá, corre todo mundo para lá. É assim? O Cristo está em tal lugar, vai para lá. Não, Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, irmãos, como é que nós devemos fazer se Jesus vai vir? Em primeiro lugar, você tem que estar sendo preparado pela graça de Deus e pelo arrependimento. Evita, irmãos, esses convites que há por aí. Evita, tal lugar está isso, tal lugar tem aquilo. Não, fique no lugar aonde Deus te colocou. E Jesus vai vir para buscar o que, irmãos? Diga à igreja: a primeira vinda de Cristo agora tem duas fases na segunda vinda. A primeira vinda de Cristo está na lição. Ele vai vir para o arrebatamento. Diga: arrebatamento. Esta vinda será invisível, ninguém vai ver. Somente os salvos verão Jesus voltar. Os mortos em Cristo, é a primeira ressurreição só dos salvos. Eles vão escutar o toque da trombeta de Deus. Existem várias trombetas na Bíblia, várias trombetas, né? Desde o Antigo Testamento, trombeta está aqui no livro, grande tema do Apocalipse, né? Aqui está tudo completo aqui. Trabalhei 2 anos e meio nesse livro. Tem a revista e tem um livro que vai te ajudar a entender tudo sobre a profecia bíblica, né? Tem, irmãos, a última trombeta. Que é a última trombeta? É a trombeta do arrebatamento. No soar do arrebatamento, quando tocar a última trombeta, diferente das 7 trombetas do Apocalipse. Diga comigo: 7 selos, 7 trombetas
e 7 taças. São instrumentos de juízo, tudo aí. Os 7 selos abrem os juízos. Você tem um livro selado, você tira o selo e abriu-se os juízos. As trombetas anunciam o juízo. Eis que o sol escurecerá. Eis que uma estrela chamada Absinto descerá sobre a terra. Toda a água ficará poluída. As trombetas anunciam. Mas, irmão João, as trombetas estão anunciando. A Advec está tocando a trombeta profética de Deus hoje aqui. E o juízo vai ser quando as taças forem derramadas. Está entendendo? Então veja a cronologia dos assuntos escatológicos. Os selos abrem os juízos. As trombetas proclamam e as taças derramam. E quando tocar, irmãos, a 5ª trombeta, e aí você faz o estudo dos selos, das trombetas e das taças junto. Você tem que juntar tudo na profecia bíblica. E quando a palavra do Senhor declara que toca a 5ª trombeta, ao tocar a 5ª trombeta, João tem a visão. Ele olha no poço do abismo e aparece um homem. Esse homem assusta João, porque ele é o homem, é um demônio e é um animal. A metade da cara dele é humano, a metade da cara dele é de gafanhoto. Ele tem cabelos lisos de mulher, ele tem dentes grandes de leão, né? De leão. Ele tem asas de ferro e ele tem rabo de escorpião. E ele vem caminhando ali, ele tem um bastão na mão, né? Como um chefe militar, como um comandante. E junto com ele, no meio da fumaça de enxofre que sai do poço, vem aquele exército. Todos da mesma maneira, metade da cara de gafanhoto, metade da cara de humano, cabelos lisos de mulher, dentes de leões, asas de ferro e rabo de escorpião. E ele vem, pum, 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 pum. O nome dele é Abaddon e Apolion. No hebraico e no grego, que significa o exterminador, o destruidor. E eles vêm, irmão, é no toque da 5ª trombeta, para uma missão na terra. Qual é a missão? Atormentar os homens. Durante um período de 5 meses. Eles não vão destruir a ecologia, não vão destruir a flor, não vão destruir as frutas, nada disso. Vão atormentar os homens. E os homens vão dizer: morte, monte, cai sobre nós. Livra-nos da ira. O tempo da ira de Deus, irmão, será durante a grande tribulação. A ira de Deus ainda não está manifestada agora. As taças da ira vão ser derramadas na grande tribulação. E as pessoas vão morrer ou não? Não vão morrer. Por quê? Quem é que controla a morte? Jesus disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, você só vai morrer. Primeiro, você não vai morrer. Você vai ser recolhido para o céu no dia que Jesus quiser. Amém? Então, irmãos, Jesus vai vir, né, na trombeta do arrebatamento. A primeira vinda do Senhor. Ele vai vir invisível para o mundo e visível para a igreja, e visível para os santos. Vai haver na volta do Senhor Jesus, irmãos, algo muito importante, que é os crentes, os salvos. É a primeira ressurreição. O incrédulo não vai ressuscitar. Só vai ressuscitar os crentes de todas as épocas, desde Adão até o dia da vinda do Senhor, vão ressuscitar, né? E os vivos não vão morrer. Vai haver uma geração que não vai morrer. E diz Paulo: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, né? E depois, junto com os mortos que ressuscitaram em Cristo, nós subiremos ao encontro do Senhor na nuvem dos céus. Agora é muito importante você entender, né? Porque a vinda do Senhor Jesus, a volta de Jesus, ele vem em secreto para o mundo, visível para a igreja. Ele não vem para o mundo, ele vem para a igreja. Jesus vai vir como noivo para buscar a noiva, né? E depois, qual vai ser o destino da noiva? Vai ser no céu. E alguém pergunta: irmão João, a gente vai conhecer uns aos outros no céu? Sim ou não, irmão? Se eu encontrar com você lá em São Paulo, eu conheço você? Claro, você me conhece? Conhece. Se eu encontrar com o pastor Silas lá na África, eu conheço ele? Conheço. Ele vai me conhecer. Nós vamos nos conhecer uns aos outros lá no céu. E no céu, irmão, vai ser a grande festa, o banquete, né? As bodas do Cordeiro. Você já foi num casamento que você não conhece ninguém? Não. A gente vai ter um conhecimento. É um conhecimento espiritual, uma percepção espiritual diferente do conhecimento humano. Muito bem. Então Jesus vem. Jesus, na volta dele, ele não pisa na terra, ele fica nas nuvens. E aí então, irmãos, vai haver agora a sequência do arrebatamento. A vinda de Cristo. Jesus veio e fica nas nuvens. Então aí, irmão, vai começar o processo do arrebatamento. Agora é muito importante, aqui a gente não tem o tempo. Eu ia contar para você o que acontece no céu quando Jesus volta. Eu ia dizer para você o que vai acontecer na terra, o que vai acontecer no inferno. Próxima aula.
Aí a Bíblia declara aqui, a primeira fase, Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí tem, diga comigo, os mistérios do arrebatamento. Primeiro mistério, diga ressurreição. Todo crente salvo vai ressuscitar. Irmão Joá, e aquele crente que puxava de uma perna, que tinha 90 anos, como é que vai ressuscitar? Vai ressuscitar puxando a perna? Não, vai ressuscitar com um corpo de glória. Vai ressuscitar com um corpo de luz. Que corpo de luz é esse? Que corpo espiritual é esse, irmão? É muito mistério, é muita maravilha. Então, primeiro milagre da ressurreição. Todo morto em Cristo vai ressuscitar primeiro. E alguém disse assim, agora mesmo no gabinete pastoral, ali, teve um pastor teólogo, que fez uma pergunta para mim, irmão Joá, e o sono da morte, hein? E o sono da morte? Então o pessoal vai ficar dormindo lá, os mortos em Cristo, inconsciente? Não, irmão. Porque a alma, o sono da alma, a alma não dorme, o que dorme é o corpo. A alma está viva, o espírito está vivo. A alma e o espírito vão para Deus, mas o corpo está dormindo. Mas quando chegar no dia do arrebatamento, o espírito e a alma voltam para o corpo. Não aquele corpo velho, cansado, aquele corpo que a mulher do diabo mora nele, diabetes. Não. Não, irmão. Ressuscita. A mulher do diabo é diabetes, não sabia não? No seminário é para aprender, né, irmão? E aí, presta atenção, não é a irmã Beth, não, por favor. Mas olha, o João Caetano diz que você é mulher do diabo. Por favor, irmão, arruma aí na mídia, o pessoal da mídia põe aí, tá? Presta atenção. Então, a ressurreição, todos vão ressuscitar. A próxima sequência do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam com o corpo de glória. É o mistério da ressurreição. Agora diga, transformação. É o segundo milagre. Os vivos são transformados. Como é que vai ser transformado, irmão? Aí vem o terceiro milagre, diga, rapidez. Não abrir e fechar de olhos. Irmão, abre o olho, olha no relógio, abre e fecha e marca aí, mano. Dá o close aí, varão. Marca aí. Vai dar tempo, irmão? Pastor Dito, vai chegar um irmão assim, fala para Jesus esperar uns 10 minutos, porque eu vou pedir perdão à minha sogra, que eu chamei ela de jararaca, e eu quero ir com Jesus. Vai dar tempo, irmão? Diga o milagre da ressurreição, transformação, rapidez, desaparecimento. Milagre do desaparecimento. Jesus disse, estarão 2 numa cama, um fica e o outro sobe. Quem é que vai, irmão? Tu ou tua mulher? Tu ou teu marido? Abre o olho, varão. Estarão 2 trabalhando num avião, o piloto e o copiloto. Quem é que vai? O piloto ou o copiloto? Estarão 2 no campo, um cavacando e outro colhendo. Quem é que vai? Milhões vão desaparecer. As crianças vão desaparecer. E alguém perguntou para mim, pastor João Caetano, e as crianças vão ser salvas? Filhos de incrédulos vão ser salvos? Vão. Bom, irmão, porque crianças não tem nada a ver. As crianças estão incluídas no plano redentor de Jesus. A obra de salvação de Jesus é perfeita. Meu filho vai para o inferno. Não vai, não. Teu filho vai ser salvo, porque Jesus morreu por ele. Você está grávida, minha irmã? Não tenha medo. Amém? Então, irmão, milhões vão desaparecer. E as crianças vão desaparecer. E alguém vai ter que perguntar, né? Perguntar para o comandante geral. Quem será o comandante geral? A personagem mais conhecida na Bíblia, depois de Jesus, o AC, o anticristo. Vai perguntar para ele, e esses milhões que desapareceram? Chegou uma nave espacial aí e levou eles para o espaço sideral. Vai ter que dar uma resposta plausível, mas é o milagre do arrebatamento. Aí presta atenção, ressurreição, transformação, rapidez, desaparecimento. Agora diga, glorificação. Os corpos vão ser glorificados. Irmão, presta atenção. Nós vivemos aqui hoje, nós temos, né, por exemplo, diga comigo, sentença do pecado, poder do pecado, corpo do pecado. Quando você aceita Jesus pela fé, você é livre da sentença do pecado. Não tem mais condenação, não tem mais sentença, você está liberto desse juízo. Mas você vai conviver com o poder do pecado. Hebreu diz assim, o pecado que estão de perto vive nos assediando. O pecado está perto, o pecado não está longe não, irmão, o pecado está perto. Então nós estamos, por isso que você tem que estar na igreja. Por isso você tem que estar orando, tem que estar lendo a Bíblia, que é para vencer o poder do pecado. Mas o corpo do pecado, o que é? Este corpo de carne aqui. Porque você peca e a Bíblia Sagrada declara que quem é de Deus não peca. Como é que é isso, irmão João? A natureza divina que está em você não peca. Mas quando você peca, reflete no corpo, o corpo do pecado.
Quando é que você vai ser livre do corpo do pecado? Na ressurreição. Na ressurreição você é livre do corpo de carne. Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Você recebe um corpo de glória. É o milagre da glorificação. E depois, irmãos, o outro milagre do arrebatamento é o milagre do próprio arrebatamento. Paulo, o irmão leu aqui esta noite, o pastor Renato leu aqui esta noite assim: o Senhor que vai voltar a trazer com eles. Jesus, quando voltar na primeira vinda, para depois seguir o arrebatamento, ele vai trazer os santos com ele, irmão, do Antigo Testamento. Aqueles que não conheceram a Cristo, mas pela fé viram o dia de Cristo, como Abraão. Eles profetizaram, tiveram a visão do futuro. E o Senhor vai trazer com eles, vai trazer os santos, aqueles que creram na palavra de Deus, aqueles que viveram pela fé, né, e obedeceram o Senhor, guardaram os mandamentos do Senhor. Jesus vai trazer com ele, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados, aí eles são arrebatados. O pessoal da mídia, coloca da volta de Jesus aí, por favor, o slide aí. Coloca aí, por favor, a volta de Jesus. Pessoal da mídia aí dentro. Estive lá. Jesus está voltando. E você está. Leia todo mundo aí, irmão. Está preparado? Número 2, o próximo agora. Vamos lá. Leia bem alto. Ele virá resgatar quem o esperou. Número 3. Para arrebatar a igreja. Você está preparado? Número 4. Coloca o 4 aí. Aí está o arrebatamento. E nós que tivermos, iremos ao encontro do Senhor nas nuvens do céu. Próximo agora. Próximo slide. Eu tenho mais de 40. Aí está, irmão. Jesus no meio dos anjos, recebendo os salvos. Agora preste atenção. Jesus vem para arrebatar, diga, a igreja. Ele vem como noivo para buscar a noiva. Eu pergunto a você, tem várias figuras da igreja na Bíblia. Isso é muito importante você saber. Porque hoje está uma onda aí, irmão. Está uma onda de crente turista. Crente que de manhã eu vou na Divec, na Penha. De tarde eu vou na Deus e Amor. À noite eu vou na Assembleia de Deus de Madureira. Segunda-feira eu vou não sei o quê. Qual é a tua igreja? Quem é o teu pastor? Jesus não vai buscar crente desigrejado, crente turista para cá e para lá. Jesus tem, a Bíblia fala que tem figuras da igreja na Bíblia. Rebanho. Uma ovelha só é um rebanho? Uma ovelha só é um rebanho, irmão? Não. Rebanho é um grupo de ovelhas. Capítulo 10 de João, Jesus fala sobre o rebanho de ovelhas. Jesus vai voltar para a igreja, para o rebanho. A Bíblia diz que a igreja é uma família. O marido sozinho é uma família? A mulher sozinha é uma família? Não. Família é marido, mulher e o filho. Jesus vem buscar a família da fé. A família que é a igreja. A igreja é um corpo. O nariz sozinho é o corpo, irmão. A mão sozinha é o corpo. Jesus vem buscar o corpo. Entenda isso, irmão. Jesus vai buscar a igreja. Jesus não vem para crente desigrejado. Crente para cá? Não, porque eu assisto na televisão. Eu não sou contra assistir programa evangélico de televisão. Nada disso. Nosso pastor está mais de 30 anos na televisão. Ministério comprovado. Não tem nada disso. Mas você não pode trocar a igreja. O rebanho. A igreja família. A igreja família. A igreja onde se serve a Santa Ceia. Na casa não pode servir ceia. A igreja onde faz batismo. Em casa não pode fazer batismo. A igreja onde você é família, todo mundo te ama. Jesus vem buscar esta família, vem buscar esta igreja. Amém, irmãos? Agora preste atenção, eu quero voltar ao assunto para terminar, porque a hora vai embora. Jesus disse, será que quando eu voltar na terra, eu acharei fé? Então você encontra os milagres do arrebatamento. Para onde que a igreja vai? Arrebatada. A igreja vai para o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é outro evento escatológico que não vai ser um tribunal de condenação. Não tem palavra juízo, não tem condenação, não tem perdição. É um tribunal de obras. Então, ali você vai receber o galardão. Presta atenção, salvação você recebe aqui, o galardão recebe lá. O galardão é no tribunal. Eu quero ser galardoado aqui, irmão, ninguém vai ser galardoado. Mas o pastor Silas trabalha tanto, ele já recebeu o galardão? Não vai receber o galardão nenhum de nós. Salvação você recebe aqui, o galardão é lá, no tribunal de Cristo. Então depois que a igreja sai, vai para o tribunal de Cristo, é a recompensa dos galardões, é a palavra bema. Bema é uma palavra grega. Eu estive na Grécia, eu estive na ilha de Patmos, viajei tudo aquilo lá. Quando tinha as Olimpíadas que teve aqui no Rio de Janeiro, né, tinha um tribunal chamado Bema. O tribunal do Bema era para dar, né, o galardão àquele que correu, aquele que nadou, aquele que jogou. Então o tribunal de Cristo será o galardão.
Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, eis que eu venho e comigo está o galardão. Nenhum anjo vai colocar o galardão em você. Nenhum arcanjo. Jesus com as mãos dele vai colocar o galardão. Aquelas mãos que não rejeitaram a cruz, aquelas mãos que limparam os leprosos, aquelas mãos que abraçavam as crianças, vai colocar: servo bom e fiel, aqui está o galardão que eu tenho comigo, teu galardão está garantido. Fala aí, teu galardão está garantido. Fala para a pessoa. É o tribunal de Cristo. Depois disso, então, irmãos, o que vai acontecer? Depois, então, do tribunal de Cristo, a igreja vai para as bodas do Cordeiro. Aí vai ser forte. O casamento da noiva, né? E é interessante, neste livro aqui, eu recomendo que você adquira a revista depois. Eu e minha esposa vamos estar ali. Vou assinar cada livro, tem esse e tem os mistérios do Apocalipse. É para a igreja, para a livraria da igreja, não é nada para mim. Eu vou assinar cada livro, cada revista. É mais caro assinado, mas eu não vou cobrar nada hoje, que eu estou cheio de inscrição. Né, pastor? Então eu vou fazer um bônus que eu vou dar. Aqui eu explico tudo direitinho como é que era o casamento judaico. Como é que era o casamento, né? Durava 7 dias. Você lê na Bíblia, Sansão, o casamento durou 7 dias. O moço chegava para a moça e dizia para ela, né? Eu quero namorar você, eu quero me casar. Ele disse: tudo bem, fala com meu pai. Ele ia, falava com o pai, e o pai dizia: você tem que pagar um dote. Você tem um dinheiro para o dote? Eu tenho dinheiro para o dote. Então ele pagava o dote e falava para ela: agora você fica aí, porque eu vou preparar a nossa câmara nupcial. Eu vou preparar as moradas aonde o nosso lar, a nossa casa. E ele ia para lá. E ele estava trabalhando, e os amigos do noivo diziam o seguinte: os amigos do noivo diziam: você está noivo, né? Eu estou noivo. Quando é que você vai buscar a sua noiva? Ele dizia: meu pai sabe o dia. Só Deus sabe o dia que Jesus vai voltar, irmãos. Quando perguntar a Jesus: qual é o dia da tua vinda? Eu não sei. Tem uns anjos que sabem, meu pai sabe. O dia que meu pai disser: vai buscar a noiva. Aí ele vinha buscar a noiva. Jesus disse: eu voltarei. Eu irei, vou preparar a nossa câmara nupcial. E aí tem uma cerimônia, eu explico os detalhes, lindo, lindo. O pai recebia, ele entrava com a noiva na câmara nupcial, depois de determinado tempo, e o pai recebia os convidados. Jesus disse que no banquete nupcial, nós vamos estar com Abraão, Isaac e Jacó. Vamos conhecer uns aos outros, irmão. E Abraão conta a história do Isaac para mim, eu vou perguntar para ele, estou louco para perguntar. Está entendendo, irmão? Você vai poder sentar com as maiores autoridades no mundo espiritual. E vai ser o banquete, irmão. Aí vai rolar. O banquete vai ser diante do trono do Cordeiro. Adoração perfeita. A gente não sabe o que é adoração perfeita. Música celestial, 24 anciãos, querubim, serafim. Irmão, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Amém? Quem está esperando a vinda poderosa de Jesus, o Filho de Deus? Muito bem, eu queria dizer para você o seguinte, né? Você pode ter tudo isto aqui no livro, Grandes Temas do Apocalipse, no livro Os Mistérios do Apocalipse, que o pastor Silas lançou há 7 anos atrás, e agora este novo, e na revista da Escola Dominical. Eu recomendo que todo mundo leia, todo mundo estude e leia, e quando a igreja quer anunciar, se o pastor Silas aprovar, no encerramento, aí vamos fazer aquela tarde profética, né, irmão? Sábado, tarde e noite, revelação profética, tu vai saber até a cor dos olhos do anticristo. Qual é a cor dele, irmãos? As mulheres estão doidas para saber a cor dos olhos do anticristo, porque ele vai atrair, ele vai ser um gênio. Vai ser não, irmão, vai ser o cara, para o judeu fazer. Daniel disse assim: e o príncipe que virá. O anticristo, irmão, vai ser um príncipe, vai ser, né, someone special, alguém muito especial. Fará aliança com o meu povo. Irmão, eu morei no meio de 5 milhões de judeus. Judeu não faz aliança com ninguém. Quando ele fizer aliança com o anticristo, ele vai receber o anticristo como o Messias, vai dizer: é o Messias. Eu morei na cidade de Nova York. Hoje em Nova York, todo menino que nasce da mulher judaica em Nova York, ela diz: é o Messias, é o Messias, é o Messias, é o Messias. Toda mulher quer ser mãe do Messias. Judeu sonha com Jerusalém, judeu sonha com o templo, todo judeu no mundo inteiro. E o anticristo, irmão, ele vai fazer o quê? Vai invadir Jerusalém. Vai ter um exército de 200 milhões de soldados que vai cruzar o rio Eufrates. O rio Eufrates já pode ser seco. Tem maquinário hoje, tecnologia que seca o Eufrates em uma semana. Vai um exército de 200 milhões atravessar. Com a tecnologia de guerra do futuro. Imagina, irmão. Imagina o poder. E vão cercar Jerusalém. E vão invadir a cidade. Zacarias profetiza que de 4 judeus, 3 vão morrer. As mulheres vão ser assaltadas sexualmente. As casas vão ser assoladas. Vai haver, irmão, aquela miséria total. E o anticristo vai invadir o templo. Ele vai arrancar a máscara e vai dizer: eu sou o filho das trevas, eu sou gerado no inferno. E ele vai se assentar no templo dos judeus, o lugar mais sagrado para o judeu, e vai dizer: eu sou Deus, eu exijo adoração. Aí, irmãos,
João, no capítulo 19 do Apocalipse, diz assim: e vi o céu aberto. Quando Deus abre o céu, irmão, sai de baixo. Não tem demônio, não tem doença, não tem problema, não tem agiota. Quem quer que Deus abra o céu na tua vida hoje aqui? Abra o céu na tua vida. E vi o céu aberto, e aí João tem a visão de um homem num cavalo branco. Não somente ele, todos os exércitos de Deus. Deus tem 4 exércitos na Bíblia. Tudo vestido de branco, linho reluzente, cavalos brancos. E agora, Jesus não é o cordeiro. Agora Jesus é o leão. Agora Jesus é o warrior. Agora Jesus é o guerreiro. Agora ele é o comandante. Primeira vez, ele veio para a igreja como noivo. Agora ele vem como juiz. Agora ele vem como rei. E ele é sentado no cavalo branco, os céus abertos, todos os exércitos preparados. E ele tem escrito na coxa direita 4 nomes: fiel, verdadeiro, rei dos reis e senhor dos senhores. E quando João vê isso, de repente, aquela multidão celestial, liderada por Jesus, aparece nos montes de Jerusalém. Aparece ao final da grande tribulação. É o sinal da invasão da cidade. É o sinal, a cidade está sitiada, o templo está profanado. Jesus aparece e os judeus vêm. Judeus vêm, e quando vêm, eles olham. E aí, irmãos, é a revelação. Diga, revelação. Apocalipse 1:7. E todo olho o verá. Primeira etapa, ele vem invisivelmente para o mundo. Segunda, ele vem fisicamente. Qual vai ser a aparência de Jesus? Uma estrela candente? Não. Uma nuvem branca que vai passando, como o Roberto Carlos falou. Olha, Jesus não é nuvem branca. Como é que ele vai vir? Forma humana. Na forma humana. E os judeus vão dizer: que sinais são estes nas tuas mãos? Que feridas são estas no teu corpo? Eles vão dizer. E ele diz: feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ele vai vir com o pé, porque ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai se rachar em 4 pedaços e vai haver milagres tremendos em Jerusalém. E aí, irmãos, quando os judeus virem Jesus, a cidade saqueada, as mulheres mortas, eles vão chorar como um filho primogênito chora, né? Vão chorar aquela agonia, que a profecia fala sobre isso. Jeremias descreve a angústia de Jacó. Eu poderia falar um mês aqui sobre a angústia de Jacó. A angústia de Jacó, Raquel chorando pelos filhos que foram mortos. Cumpriu-se parte da profecia, quando Herodes mandou matar os meninos. E vai se cumprir também, irmão, quando vir para a batalha de Armagedon. Aí Jesus aparece, quando os judeus veem Jesus, aí eles fazem a declaração hebraica: Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Diga comigo, Jesus vai voltar. E aí, irmãos, vem para a batalha de Armagedon. O que será a batalha de Armagedon? Não será uma batalha política, não será uma batalha militar, não será uma batalha econômica, será uma batalha espiritual. Não vai haver confronto de soldado, porque Jesus, com o assopro da boca, vai destruir os exércitos do anticristo, né, irmão? E aí então, depois da batalha do Armagedon, um anjo joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo ardente. Ardente, fogo que não termina. Ainda não é o inferno. O inferno é outra questão, né? Presta atenção, é jogado lá na frente de fogo ardente. O diabo está solto ainda. Aí Jesus manda prender o diabo. Vem um anjo e prende o diabo durante 1000 anos. E aí começa o milênio. O milênio vai ser algo maravilhoso. Vai ter gente que vai viver 1000 anos no milênio. Irmã Maria, quantos anos você tem? 985, glória a Deus. E você, João? Já passei os 900. Eu quero viver no milênio, né, irmão? O leão vai comer o que no milênio? Não vai comer churrasco, não. O pastor vai rolar depois do churrasco, vai, né? Fechado. Amém, irmão? Vai comer capim. Vai ver a verdadeira coexistência pacífica no milênio. E vai ser algo maravilhoso. Quem foi abençoado? Diga, eu fui abençoado. Agora, irmão, para fechar com chave de ouro, está vendo isso aqui? Isso aqui é muito forte. São 4 DVDs que eu gravei, quase 8 horas de gravação. 1 hora, quase 2 horas cada um, quase 8 horas. Tem tudo aqui que você quiser. O mistério da vaca vermelha é gravado, não é fundo de quintal. São 4 DVDs, áudio muito bom, som muito bom, né? A localização do céu e do inferno, a importância de Israel, a nova ordem mundial, os Illuminatis, os Templários, as sociedades secretas. Tem mais de 40 imagens que eu ia passar aqui hoje que não deu, né? Sobre a senha do anticristo. Como é que vai ser a senha do anticristo? Lá em São Paulo, uma irmã pegou os cartões de crédito, tocou fogo em tudo. Simão João, isso aqui é tudo do anticristo. Tudo a senha do anticristo. É do anticristo, irmão? Teu cartão de crédito do banco? Não, mas não é nada disso. Não joga fora, não. Isso aí é apenas a tecnologia que está sendo preparada, né? Porque vai
todo mundo vai ter o sinal dos filhos de Deus e o sinal do anticristo. O 666, 666. Então aqui tem tudo aqui. São 40 imagens, as ressurreições, tudo. São 8 horas de gravação. Então os irmãos que quiserem, né? Nós vamos estar ali, eu e minha esposa, né? E o material, os livros vão estar lá, eu vou assinar o livro. Você compra o livro na livraria, leva lá, compra a revista na livraria, compra. E o DVD somente comigo e com a minha esposa ali. Custa barato, custa R$80 somente. Os 4, mas é number one. É coisa muito boa, você vai ficar um especialista na profecia. Agora, pastor, pode vir aqui, pastorito, do meu lado, que eu sei que o senhor já está olhando o relógio aí, né? Irmão, presta atenção. Pastor, tem cheque... Não, o irmão fala comigo, 11h10, irmão, eu estou, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, é o seguinte, algumas pessoas perguntaram para mim, pastor João, irmã Roseli, os irmãos aceitam cheque? Aceitamos. Cheque, aceitamos. Agora tem 4 cheques, irmão, que não dá. Eu já vou avisar, irmão, que se você tivesse esses 4 cheques, não aparece. Tem o cheque boi, aquele que você pega e fala assim, esse a gente não aceita. Tem o cebola, o cheiro, irmão, aquele cheiro nunca sai. Aquele chora, tu chora quando pega o cheque de cebola. Meu Deus, olha o cebola aí. Agora, irmão, tem o pentecostal. Pentecostal, tu tem que reunir o pessoal do rapapé para pular e gritar muito, rodopiar, unção do azeite, alegria, senão tu nunca recebe esse cheque. Agora, o pior é os catológicos. Só recebe na grande tribulação. Ai. Aplausos aí pela vida do pastor Joá.